Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Itórax. Eu sou o Dr. João Batista, médico pneumologista, e estou aqui ao meu lado o meu amigo, Dr. Pedro Springer e Dr. Diego Glauber Mendes. Nesse mês, não, a gente tem o mês de conscientização de asma, né? A cor da asma é cinza. E a gente vai falar sobre um tema que envolve assim muito preconceito, na verdade uma desinformação, né? E medo, que é a prática de exercício no paciente asmático, né? Para isso, nós estamos aqui com um convidado especial, né, que une medicina e movimento, o nosso colega, colaborador do Instituto Médico do Esporte, cardiologista, Dr. João Antônio, que vai ajudar a gente a esclarecer alguns mitos sobre asma e esporte. É atleta da natação e também de corrida agora, né? É, A gente tenta. Pois, meu querido amigo João Antônio, seja muito bem-vindo. É com muito prazer que te recebemos aqui nesse podcast. E a gente quer saber aqui, a primeira pergunta que a gente trouxe para ti, cara, é tu, como médico e atleta, como é que essas duas se conciliaram na tua vida? Como que o esporte foi fazer parte da tua vida? Na verdade, a medicina e o esporte, eles entraram muito cedo na minha vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ainda morava aqui em Imperatriz, no Maranhão. meu E, conterrâneo, eu sabia. sim, e aí, nessa época, eu praticava basquete, né? Cheguei até a participar de jogos escolares lá em Imperatriz. E nessa época, acho que a primeira categoria a gente ainda foi medalha de bronze lá. Então eu já estava gostando muito do basquete. Mas também gostava de muitos outros esportes. E durante um jogo de futebol, quando eu era criança, nessa idade, eu levei, em duas situações, eu levei uma pancada na tíbia esquerda e senti bastante dor, sendo na segunda vez uma pancada que não foi tão grande e no dia seguinte eu não conseguia nem andar, né? Não conseguia nem pisar no chão. E ali a minha mãe, meu pai me levou eles me levaram no hospital e acabou que a gente descobriu que eu tinha um cisto ósseo, na verdade, ali na tíbia. E eu só tinha apenas uma cortical, já sobrando porque o cisto já tinha consumido as outras corticais. Então eu estava ali prestes a ter uma fratura. E aí eu tive que passar por uma cirurgia para retirada desse cisto e colocação de um enxerto, que na época optaram por colocar um enxerto de cimento ósseo. E fiquei ali afastado durante um bom tempo do esporte por conta dessa reabilitação. Então ali foi o meu primeiro contato com a medicina de fato, né, como paciente. E que teve um impacto muito direto sobre o esporte. E depois disso, a recomendação dos médicos foi que eu não evitasse, né, esportes de contato. Na época foi essa recomendação. Então eu acabei sendo colocado pelos meus pais na natação e eu acho que foi muito bom porque foi um esporte que eu me apaixonei e desde então eu nunca mais deixei de praticar, desde os 10 anos de idade. E quando eu quando eu mudei para cá, para São Luís, com 13 anos, eu continuei praticando e ali por volta dos 14, 15 anos eu já estava indo muito bem no juvenil e estava começando a ter algum destaque, mas fui novamente chamado para uma segunda cirurgia, pois os médicos acharam que eu deveria retirar aquele enxerto que foi colocado lá na infância e colocar um alto enxerto. E aí eu tive que novamente passar por um período afastado do esporte. Eu acho que isso acabou tirando um pouco as chances que eu tinha no esporte, mas ao mesmo tempo me mostrou um outro lado que foi a medicina e como a medicina pode ajudar os praticantes de atividade física, né, e os atletas. E aquilo ali foi um gatilho, talvez, que durante a faculdade, que me fez escolher a medicina e que durante a faculdade também acabou me levando a fazer a medicina do esporte. É Então espetáculo. não começaste a fazer natação agora porque tu é asmático, né? Não foi o meu caso. Então foi por conta da lesão, pediram Conta para da... fazer um e... esporte sem impacto, Sem impacto, e aí exatamente. escolheste a natação. Foi uma recomendação direta, inclusive, dos médicos na época, sugeriram, ó, uma natação, uma opção, porque não tem contato, né? Então,
ele tem que tentar fazer um esporte individual para evitar essas pancadas na região. Continua até hoje sendo campeão, né? Recentemente, Olha aí, ó. o cara Entre subiu no pódio Medalha várias vezes. de ouro, Entre prata. idas e vindas, né? A gente sempre, assim que possível, volta a praticar natação. É o esporte que eu consigo realmente manter, assim, com mais constância. Apesar de tentar fazer outras coisas, como o Pedro falou, de correr um pouquinho e tal, mas não é a minha praia. Eu tento, mas a natação é o que realmente consegue ali manter uma regularidade. Eu acho assim, João, espetacular essa história, tu mostrando como que a medicina e o esporte vieram fazer parte da tua vida, né? E o engraçado é que essas duas coisas, elas exigem muito, né? E exigem muita disciplina, muita paixão, né? Até para você poder ter um bom desempenho nas duas coisas que você executa. Mas aí eu fiquei curioso agora, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Para te explicar para gente essa história aí de que tu começaste a praticar esporte, começou a pensar na medicina, e em algum momento a medicina te trouxe um presente, né? Que é te familiarizar com quase 20 milhões de brasileiros aí com a possibilidade de ser um asmático. Esse processo de identificação como um paciente asmático, isso gerou algum impacto na tua performance? Porque tu colocaste para a gente aqui que a tua performance foi mais limitada por uma questão ortopédica, né? Sim, no começo, né? Quando era jovem. E quando tu deixou de ter essa limitação para contato ou para impacto dentro da água, tu foi um momento que tu conseguiste realmente entregar tudo aquilo que tua capacidade física poderia entregar. E a asma, como é que ela ficou nesse contexto? Ela foi um limitante também na tua vida? Eu até comentei, eu não tinha diagnóstico de asma, né, na infância. Eu sempre tive rinite alérgica. Hoje a gente já tem esse conhecimento, né, do conceito de via aérea única, que talvez as pessoas que têm rinite tenham essa maior chance realmente de ter asma, podem ter asma em algum momento, crises, né, asmáticas em algum momento, mas só mais recentemente, em 2019, é que eu comecei a ter quadros respiratórios suspeitos, né, e que prejudicavam o meu rendimento. E isso começou principalmente com uma crise que eu tive, né, no início de 2019, antes da pandemia ainda, em que eu fiquei 3 meses ali com uma tosse que não tinha um diagnóstico fechado. Investiguei com o nosso amigo Dr. Pedro, inclusive, e me ajudou nesse processo. Ruim, hein? E aí, a gente, apesar de não ter fechado o diagnóstico no começo, depois eu percebi nos anos subsequentes que, principalmente nessa época inicial do ano, que a gente tem mais casos de infecções respiratórias, né, de infecções de via aérea superior. Toda vez que eu tinha uma infecção de via aérea superior, eu também comecei a ter dispneia e começava a cair rendimento nos treinamentos. E aí eu sempre, quando isso começava, eu já me afastava um pouco dos treinos de natação e tentava ver se isso não progredia, né? Mas eu percebo que acabava que não adiantava muito, né? O que realmente faz melhorar é o tratamento, né? Com as medicações. E quando eu fazia uso das medicações, eu sentia uma melhora significativa e conseguia desempenhar normalmente. Então, hoje eu tenho muito pouco, assim, sintoma, e consigo treinar normalmente a natação. O Diego até questionou, né, se isso teria sido o motivo para eu entrar. Acho que não, mas acho que foi o motivo de muita gente na nossa geração, né, de ter iniciado na natação, porque era uma recomendação usual, né, até dos próprios pneumologistas da época. Eles costumavam, às vezes, sugerir a natação como um esporte em potencial que melhoraria, né. E sim, a gente sabe que melhora, né, não é o único esporte que melhora, mas é uma das possibilidades também. Tem algumas particularidades que a gente pode até discutir, que também, né, precisa alguma observação, mas a natação, ela continua sendo um esporte que eu consigo desempenhar, apesar de ter esses eventuais crises aí. Se até era uma pergunta que a gente estava programado de fazer, né, sobre mitos e verdades sobre asma e exercício físico. E uma das perguntas era essa mesmo, se a asma é o único esporte se a natação é o único esporte que está recomendado para paciente asmático, né? Na verdade, não. O importante é que a pessoa tenha um desempenho aeróbico, que ela foque na melhora do desempenho aeróbico. Então, ela consegue obter isso tanto com a natação quanto com outros esportes aeróbicos. E
para que ela consiga aumentar a capacidade ventilatória, e isso vai proporcionar melhora até dos sintomas, né? Porque, como a gente sabe, a asma ela prejudica ali alguns parâmetros, né, da função ventilatória, e quanto maior a nossa reserva ali, vamos colocar dessa forma simplificada, menor os sintomas, né? Os sintomas vão ser menores. E os exercícios de força também têm seu papel, né? Já que o fortalecimento aqui da caixa torácica, né, na musculatura, também tem um papel importante, né, para você aumentar a sua capacidade inspiratória, e isso faz uma diferença também na ocorrência dos sintomas. Na verdade, a natação, como eu falei, ela tem algumas particularidades que a gente tem que ficar atento, principalmente para pacientes como eu, que tinha rinite alérgica, né, por conta da questão do cloro. Na verdade, não é o cloro diretamente. O problema são as cloraminas, né, que são formadas a partir do cloro, quando esse cloro ele entra em contato com compostos nitrogenados. E aí a gente tem algumas opções quando a gente está dentro de uma piscina de compostos nitrogenados. O próprio suor, né, a gente pode parecer que não, mas a gente sua bastante quando faz natação. E o suor ele é rico em ureia, em amônia, que são compostos que podem reagir com cloro e formar cloraminas. E aí, além disso, urina, né, que a gente sabe que é uma possibilidade, né, nem todo mundo tem essa educação, vamos colocar assim, de não... Essa educação nas piscinas. Nas piscinas, né, e a urina também é rica em ureia. Espero que meus filhos estejam ouvindo isso. E aí a urina, por ser rica em ureia, também pode ser uma fonte de reação com cloro e fazer as cloraminas, principalmente a tricloramina, que é muito irritante e pode, né, provocar crises de rinite e de asma. Fique atento, né? Se você é asmático, está na piscina e tem uma crise, provavelmente alguém deve ter feito xixi lá, né? Sim. E isso vale muito também para piscinas que são fechadas, né? E não pouco ventiladas, porque aí você tem a formação das cloraminas e fica ali um ambiente fechado, o ar não circula, então isso pode propiciar. Eu vi um relato do César Cielo, que muitos não sabem, né? Mas ele é asmático, inclusive ele faz alguns eventos, alguns vídeos educativos falando de como é que é a vida dele como atleta de alta performance e ser asmático. E uma das coisas que mais incomoda ele é competição em piscinas fechadas mesmo. Sim. Né, que ele percebe que realmente o rendimento dele fica muito abaixo do real potencial dele. Então, assim, resumindo, não é o único esporte, né, que o paciente asmático pode fazer. A natação não é o único esporte que ele pode Sim. fazer. Ele pode estar livre para escolher um esporte onde ele consiga desenvolver a parte cardiovascular, a parte muscular, né, Sim. associada à parte respiratória. E a natação não é contraindicada para asmático, né? Desde que o indivíduo goste desse esporte, sinta prazer em fazer e não sinta mal diante da exposição, né, ao cloro ali, que às vezes pode estar mais forte ou mais fraco, dependendo do... E principalmente que ele esteja com um bom tratamento, né? Porque se a doença estiver compensada, doença controlada, aí é tranquilo. Sim. E um outro porém também, aí levando para o outro lado, uma outra vantagem talvez da natação em frente aos outros esportes, é porque você, estando dentro d'água, você tem a pressão hidrostática, né? Que exerce, é como se fosse uma força que gera uma resistência maior para expansão torácica. Então você tem que vencer, além de vencer a pressão mesmo que você tem que gerar, né, para o ar entrar, você ainda tem a pressão hidrostática que exerce uma força contra. Então você acaba ganhando um pouquinho mais de força, de fato, nessa musculatura ventilatória. E isso pode ser um ponto positivo, sim, da natação. Então, como toda atividade física, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, os pontos positivos e as vantagens que ela vai ter superam em muito os possíveis limitantes ali. Então, é uma atividade que continua sendo uma boa opção, mas, como o Diego falou, não é a única, né? Você pode praticar uma corrida, você pode pedalar e fazer qualquer outra atividade, porque o que vai importar, no final das contas, é que você tenha uma assiduidade, que você... né, consiga manter essa atividade física por um tempo mais prolongado. Não adianta um médico ou quem quer que seja querer forçar você a fazer um esporte. Não vai fazer. Isso é chato, se você não gosta, se isso não te dá prazer, você vai acabar em algum momento, na primeira oportunidade, você vai largar aquele esporte.
Então, até por isso eu persisto na natação até hoje, porque é um esporte que eu gosto de fazer. E é uma prova também de que o nosso atleta do Instituto do Tórax, Asmático, continua ganhando medalhas, né? Sim, sim. É possível, né? É. Mesmo na idade master, né? O envelhecimento também vai chegando, mas a gente continua persistindo. João, tu chamaste a atenção, cara, para uma coisa que é bem importante, já que a gente está falando do mês de conscientização da asma, né? Porque além de a gente estar falando de uma doença que é potencialmente fatal quando não bem tratada, não bem diagnosticada, e que acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo, infelizmente a gente percebe que existe um grande número de pessoas que têm o diagnóstico de asma feito muito tardiamente. Como tu bem colocaste, tu já foste fazer o diagnóstico já adulto, Uhum. né? Eu também tive o diagnóstico de asma já depois de adulto, né? E assim, eu sendo pneumologista, eu fui descobrir que eu era asmático quando eu me tornei pneumo, né? Sim. E aí era bom a gente falar um pouco que às vezes a gente fica pensando que a asma é apenas o estereótipo extremo, como tu só foste pensar na asma no momento que tu já estava com o peito chiando, né? Uhum. Mas às vezes aquela tosse cativa que não te abandona, às vezes você parar de fazer um treino, uma atividade física porque o peito está um pouco pesado, ou você perceber que você não consegue ter o desempenho semelhante a outras pessoas da sua idade, né? Sim. Perceber que você quando gripa, todo mundo na casa gripa, você é o último a ficar bom, né? Sim. Então são coisas às vezes que já pode alertar e você começar um tratamento precoce. Inclusive tem a história de um medalhista olímpico, que agora eu não lembro o nome dele, que ele não conseguia índice para ir para a Olimpíada, Uhum. e às vezes você não precisa esperar ter a dispneia. Sim. Mas quando ele começou a documentar por teste broncoprovocativo que ele era de fato um asmático, apesar de ter a função pulmonar normal, ele começou a tratar e ele conseguiu o índice e foi para a Olimpíada. Inclusive, ele foi finalista da Olimpíada naquele primeiro ano, em que ele teve o diagnóstico e conseguiu um tratamento mais adequado para a doença. Então, era muito importante, né, a gente lembrar, às vezes, alguns detalhes, alguns sinais que a doença dá de forma muito precoce, para a gente não esperar o estereótipo extremo dela para poder desconfiar. Porque, às vezes, numa crise, a gente não tem como prever se ela vai ser leve, moderada ou grave. Uhum. E, às vezes, você pode ter sua vida em risco, né? Sim. E tu bem falaste também, só para finalizar essa parte, é que a asma, ela não é um impedimento para atividade física. Uhum. Né? Tanto é que a gente pode citar aqui inúmeros medalhistas olímpicos, Gustavo Borges, César Cielo, né, que são sabidamente asmáticos, e que mostra que a asma controlada ela não impede o esporte, mas que a limitação é o descontrole da doença. Sim. Então, uma doença bem tratada, bem controlada, que tu bem enfatizaste. E no longo prazo, o exercício, inclusive, ajuda no próprio controle da doença. Então, acaba sendo... Fecha a alça. Exatamente. Perfeito. E no caso, assim, desculpa ainda falar nessa parte de natação, as piscinas que não são de cloro, ozônio, né? Uhum. Faria diferença, você acha, no rendimento do atleta? Faz diferença, mas assim, não é que elas sejam sem cloro. Elas vão ter menor quantidade de cloro. Existem pouquíssimos, se eu não me engano, 1 ou 2 métodos apenas que não usam cloro e no Brasil acredito que nem seja utilizado pelo custo de manutenção, que é muito alto. Mas mesmo as piscinas de ozônio, mesmo as piscinas salinizadas, elas acabam tendo alguma quantidade de cloro, só que bem menos. Então, obviamente, se tem menos cloro, vai formar menos cloraminas e isso, com certeza, é um fator que pode facilitar e não desencadear tantas crises. E um outro aspecto também que a gente tem que estar atento é a questão da temperatura, né? Não é um problema na nossa região aqui, porque a gente vive numa região bem tropical, muito quente. Então as piscinas não costumam estar frias, geladas, mas eu, por exemplo, quando morei em São Paulo, durante a residência, ou mesmo em Belo Horizonte, determinadas épocas do ano, chegava para nadar, se o aquecimento da piscina não estivesse funcionando, eu passava por algumas situações difíceis, até de sentir realmente dificuldade, né, de aquecer adequadamente, e eu acho que para um asmático isso é um fator que também tem que estar em mente, né, que a temperatura pode ser um gatilho para crises, né, já que o frio
pode propiciar, facilitar, né, a ocorrência de broncoespasmo. Broncoespasmo por exercício, tá, né? Que às vezes nem necessariamente asma, né? Mas Pode não ser asma, mas para o asmático também pode ser Pode um induzir, perfil, com pode certeza. induzir. Eu tenho uma pergunta para ti, João. E como é que fica a situação do doping desses atletas que têm um diagnóstico de asma, o uso das substâncias, do tratamento? O que que pode e o que que não pode nesse cenário aí do atleta de alta performance? Sim. Para o paciente asmático, as terapias que são utilizadas de maneira oficiais, né, recomendadas pelas sociedades, elas não são consideradas doping porque, por exemplo, os broncodilatadores, apesar de existir uma limitação para o uso deles, essa limitação é muito superior às doses que normalmente são utilizadas para o tratamento hoje. Então, dificilmente você vai ter problema com relação a controle de dopagem. O João Batista estava me fazendo essa pergunta até porque eu já trabalhei, né, como oficial de controle de dopagem, então tenho uma experiência nesse campo. Mas é também comum a gente ver atletas, né, saber de casos de atletas que às vezes não são asmáticos e usam essas substâncias tentando ganhar Melhorar o algum tipo de rendimento, né? performance. Por isso, recentemente, todo ano, a UADA, ela sempre faz uma revisão desses limites, né, de uso. Então, se a pessoa tem indicação e está bem orientada por um profissional, dificilmente a gente vai ter qualquer tipo de problema com relação ao doping, porque a gente sabe que ela vai usar dentro daqueles limites que são recomendados para terapia. Basta que seja um profissional que esteja atualizado, que saiba dessas recomendações e que a gente consegue usar tranquilamente. Os corticoides podem ser um outro problema, principalmente quando usados em competição, porque aí poderia ser enquadrado como doping, principalmente os corticoides sistêmicos. Quando é um corticoide local, né, seja ele inalatório, tópico, Nasal. ou mesmo intranasal, articular, intraarticular, eles são liberados para usos específicos, mas quando você faz uma aplicação sistêmica, ou seja, oral, endovenosa ou intramuscular, você precisaria de uma autorização, uma justificativa razoável para esse uso. Se for uma situação de crise, muitas vezes emergência, né, uma urgência, você vai acabar fazendo, mesmo sendo uma substância proibida, e você faz a justificativa retroativamente, para tentar já explicar a situação que gerou a necessidade daquele uso. Então, ainda assim, dentro das regras, é permitido você fazer o uso desde que haja justificativa razoável, mesmo sendo corticoide sistêmico. Perfeito. João, é assim, então, passando para o nosso bloco 2 aqui, você consegue falar para a gente quais seriam, então, os benefícios do esporte para o paciente asmático, assim, abordando uma questão de função pulmonar, de resistência, de autoestima, saúde mental? Eu acho que passa por um pouco de tudo isso, né? Lógico que até mesmo a melhora da saúde cardiovascular é uma vantagem para o paciente asmático, né? Você melhorar a sua capacidade de fazer exercício, isso proporciona benefícios outros. Mas, como a gente falou, você consegue melhorar os parâmetros ventilatórios, você consegue melhorar a sua capacidade pulmonar, e isso também é um fator que pode gerar um certo alívio nos sintomas, né? Quando você tem uma crise, pode ser que a crise que você... antes, essa mesma intensidade de crise gerava um sintoma muito mais desproporcional. E quando você tem uma reserva maior, você já não sente tanto essa crise. E além disso, a gente sabe que o exercício ele atua ali como mediadores ali do sistema nervoso autônomo, e isso tem uma relação muito grande também com a circulação, né, da pulmonar, não só pulmonar, mas do corpo todo. E você melhora ali a relação ventilação-perfusão, você melhora também a própria broncoconstrição, você consegue ter uma mediação ali autonômica melhor para o funcionamento respiratório. Só que a gente sempre vai ter algumas recomendações, né? O ideal é que o paciente asmático, além de estar bem medicado, mesmo estando bem medicado, sempre faça um aquecimento, né, adequado, justamente para que você prepare a sua musculatura e a circulação, né, para o exercício mais intenso que vai vir na sequência.
Porque se o atleta às vezes começa com um exercício muito abruptamente, de maneira intensa, por mais que ele esteja bem tratado, isso ainda pode ser um gatilho para um broncoespasmo ali induzido. Então, essa fase de aquecimento, ela é fundamental. Acho que é isso, assim, resumidamente, né? A gente sabe que tem inúmeros benefícios, mas e que esses benefícios vão ser alcançados muito no longo prazo. Então, não é com uma ou duas sessões que a gente vai ver uma resposta benéfica. A gente precisa ter uma atividade física regular e constante, né? E bem prescrita também. Eu não sei como é que os meus colegas veem isso, mas a gente sabe que em torno de 26% dos asmáticos, eles têm uma hipopercepção dos sintomas. Uhum. Né? Eles percebem menos gravidade do que a doença propriamente ela é. Sim. Mas eu tenho a impressão que os que são atletas que me procuram para tratar de asma, essa percepção ela é muito pior, né? Eles subestimam muito a percepção da doença e talvez isso seja um dos motivos que façam o diagnóstico às vezes tão mais tardiamente. Sim. Ou procure apenas quando a performance não está afetada. Mas só a performance afetada, isso não quer dizer que não possa trazer um desfecho negativo para a doença, né? Um desfecho mais grave. E aí a minha pergunta é, tu já tem assim no teu dia a dia, Pedro também, eu queria ouvir o Diego, da experiência de consultório de vocês, mas para ti especificamente, pessoas que são asmáticas, que te procuram exclusivamente por melhora de performance e não necessariamente por sintomas respiratórios, tu tem isso assim na tua lida do consultório? Inclusive, eu acho que talvez eu possa ter sido um desses pacientes, né, que falou, né? Meu VF1, a última vez que eu fiz, e não faz muito tempo, é mais de 8 litros, assim, eu sempre senti que eu tinha uma capacidade pulmonar muito boa, e aí talvez eu até subestimasse mesmo. Eu não sei se tenho, assim, asmáticos exclusivamente para melhora de desempenho, mas, sim, já tive um ou outro, mas o que chama atenção, assim, às vezes, é que eles confundem, às vezes, o sintoma da asma com o sintoma cardiológico. Uhum. Eles acham que... Mais comum, né? eu acho que é mais comum. Aí acabam procurando, porque ficam na dúvida. Pô, eu sei que eu tenho uma asma, eu tô tratando, mas ainda assim eu tô tendo sensação de opressão no peito, principalmente quando eu faço um tiro, quando eu faço um esporte, uma sessão mais intensa, e aí eles acabam procurando com medo de será que eu não tô com alguma coisa no coração? Aí acabam procurando muito por isso. Inclusive, acho que no final do ano passado, teve até um médico que me procurou por conta... Ele não tinha diagnóstico de asma e me procurou porque o único sintoma dele era dor no peito, era um corredor. Corria bem, mas começou a ter dor no peito quando fazia corrida mais intensa. E fizemos primeiro todos os exames cardiológicos, nada, zerado. Aí eu comecei a indagar ele sobre sintomas respiratórios, né? História respiratória, de alergias, atopias, né? E infecções. E aí começou a surgir algumas coisas, alguns dados. Rapaz, vamos fazer uma espirometria, vamos fazer a ergospiro. E aí a gente conseguiu, né, detectar um distúrbio obstrutivo e ele já começou a tratar com a melhora dos sintomas durante o esporte. Então, muitas vezes pode ser uma asma, pode ser um broncoespasmo induzido ali pelo exercício, né? E aí esse cara às vezes vem achando que é do coração. Então, é uma coisa para ficar atento também. Esse diagnóstico diferencial às vezes não é muito simples, não é muito fácil de suspeitar. Eu tive um paciente que veio no consultório certa vez que ele não veio pela diminuição do rendimento em si, né? Mas ele era muito bem condicionado, fazia 2 km de natação de manhã, aí depois ele corria em seguida, ele, né, tinha um trabalho dele era nas forças auxiliares aí, né? E aí ele tinha um condicionamento muito bom, mas quando fez espirometria veio um subobstrutivo leve. Aí a gente até como pneumo, a gente fica pesquisando se será que é uma CVF muito alta e acabou reduzindo falsamente, mas dele não, porque o VF1 dele era 70, ou era reduzido, né? 70% do previsto era abaixo do limite inferior.
Então era mesmo do distúrbio obstrutivo clássico. E aí eu falei pra ele, não, mas é interessante você usar o tratamento, né? Só que ele, poxa, eu não me sinto asmático, tinha uma resistência muito grande de fazer, né, usar a medicação. Então esse foi um dilema, ele passou acompanhando comigo por algum tempo e ele sempre foi muito assim, hostil de usar a medicação, acabou nem utilizando no final Isso das é um contas. problema, né, Pedro, no consultório, porque o paciente ele tem a hipopercepção, ele consegue muitas vezes ter um desempenho físico superior a outras pessoas da mesma idade, do mesmo tamanho, né, na mesma situação. E às vezes isso pode ser um limitante para ele entender a importância de tratar mesmo sem ter sintomas, né? Uhum. E aí tem um detalhe também que a proporção que se vai envelhecendo, né, a função pulmonar ela vai deteriorando com a idade e uma hora a conta vai chegar. Agora o problema é como que essa conta chega, né? Se ela vai chegar em prestações ou se ela vai chegar De uma vez. de uma vez. Então foi bem importante aí essa experiência aí do Pedro que eu acho que traz aqui pra gente essa questão, né, da hipopercepção E eu e do subtratamento pela não identificação de necessidade de uso, né, Eu dos não- remédios. não sei como é a experiência de vocês, mas me parece também que não é todo asmático que tem sintoma durante o exercício ou que o exercício seja um Não. gatilho muito, muito forte. Me parece que algumas pessoas têm essa predisposição aí ao exercício ser um gatilho e aí, para esses indivíduos, talvez Vale a a gente pena, né? tenha algumas recomendações adicionais, né, de fazer ali um broncodilatador 15 minutinhos antes de fazer atividade física, e isso pode resultar numa melhora de performance, inclusive. É, então, acho que essa é uma observação também que tem que ser feita caso a caso. Inclusive foi assim que eu fiz o meu diagnóstico, né? Eu sempre fui aquele cara que tossia muito tempo quando estava gripado, sempre olhava alguém correndo na rua, poxa, um dia eu quero correr desse jeito e não corria, e tinha uma série de limitações. E aí, uma certa vez, a gente estava fazendo um protótipo lá para bronco Teste de broncoprovocação. teste de broncoprovocação induzido por esforço. E aí, quando eu terminei o teste, eu fiquei, né? Quando eu fui olhar, eu perdi quase 1 litro de VF1, cara, no teste. Mega Aí eu disse, tá bom. positivo. Então, assim, juntou a história clínica, minha história familiar positiva, eu tenho irmãos asmáticos, né? Uhum. Que já tinham asma desde a infância, minha irmã asmática também aí na idade adulta. Eu sempre tive essa história de tossidor crônico, que nunca ficava bom. A Sim. tosse alérgica. Aquela tosse, famosa tosse alérgica, e sempre botava a culpa no pobre do refluxo, né? Uhum. E aí quando eu comecei a usar as medicações, comecei a correr, caramba, até coisas que eu não imaginava que eu era capaz de fazer, eu fiz de uma maneira muito mais fácil, né? Uhum. Então a gente não precisa ficar esperando estar passando mal ou ter uma crise para pensar que talvez a gente pudesse ter uma doença tratada que está ali no porão só esperando para sair a qualquer custo, né? Aqui fica bem claro nessa conversa da gente a necessidade de um acompanhamento médico, né? E o paciente que tenha asma e faça atividade física, que ele faça regularmente as consultas dele, fazer espirometria, saber se está tudo bem e manter o seu desempenho e a sua atividade física Com segurança, diária, né? Com segurança. Exatamente. Inclusive no alto rendimento, que é quando o atleta se expõe a um esforço mais acentuado e onde podem surgir maiores problemas, né? Inclusive, o contrário do que eu falei também pode acontecer, né? O paciente que já tem diagnóstico de asma, ali depois dos seus 45, 50 anos, começar a ter dor no peito, não, isso é da asma, né? Não esquecer que também tem que visitar Puxando um pouco aí pro lado da cardiologia. visitar o cardiologista mesmo sendo asmático, né? Ele não é imune a outras doenças, então fica o alerta também de sempre fazer a avaliação pré-participação, né, ampliada, né? Principalmente se você já tem fatores de risco, se você já está numa idade um pouquinho mais avançada. E acho que também, assim, o teste de broncoprovocação por exercício, assim, para aquele paciente que tem dúvida, é uma ideia muito legal de você praticar, né? O meu, por exemplo, nem precisou fazer continuar o teste, né? A primeira fase já vinha obstruída. Mas, assim, ainda assim, continuei. Não tinha tanta perda, acho que você comentou, né? Uhum. Dessa coisa do asmático que faz o esforço. E apesar de você tentar induzir o broncoespasmo, ele acaba não evoluindo com broncoespasmo, né? Então, isso realmente é um perfil, um fenótipo de paciente. Nem todos são assim, alguns são, né? E aí, a gente não considera, por exemplo, né, para esclarecer a quem tem dúvida, né, às vezes, usar o aerolim antes do esforço, a gente não considera como descontrole, né? Se o paciente ele tem essa necessidade, né?
A não ser que isso tenha esteja atrapalhando muito a performance dele, aí você tem que ver se precisa ajustar, né, o corticoide inalatório, essas coisas. Mas usar, às vezes, um broncodilatador antes do exercício, ele não entra no cálculo, né, do descontrole, né, que a gente aplica nos nossos pacientes. E vale a pena dizer também que não gera também muitos efeitos colaterais, né? Que é um medo que as pessoas têm, às vezes, de fazer o uso do broncodilatador ali prévio. Ah, não, eu vou ter taquicardia, eu vou ter algum mal súbito durante o exercício usando isso, né? A dose é pequena, é uma dose que é inalatória, né, não é sistemicamente absorvida em grande quantidade, então é muito mais seguro você usar e evitar ter uma crise asmática, né, mais severa, se o exercício é um gatilho, do que você não usar, e você usando, você evita, né? E não vai ter esses efeitos colaterais que você pode achar que vai... Inclusive, o efeito colateral mais temido do uso das medicações, que é a própria taquicardia, Uhum. ele é muito pior pelo próprio broncoespasmo do que pela medicação, Sim, né? Então tem esse... é inversamente proporcional à preocupação, né, das pessoas que têm medo de usar o broncodilatador antes da atividade física. Eu acho que agora a gente está encerrando, né? Estamos indo para o nosso último bloco. Podemos encerrar esse terceiro ou Pedro e Diego, vocês querem trazer mais alguma contribuição aí? Acho que é importante mencionar isso mesmo que o João falou, né? Que além do pneumologista, que o paciente ele lembre que existem outros sistemas, né? E que é importante também fazer a avaliação cardiológica, avaliação com o médico do esporte, né? Para poder ter um tratamento integral e completo e estar apto para desenvolver a sua atividade física, né? Bem, Eu queria fazer só um comentáriozinho que hoje estava revisando até para discutir, né? E eu vi que algumas meta-análises, o que muda essa questão de piscina e exercício às vezes para a gente é que é mais comum a gente ter esse ganho de CVF, né? Do capacidade vital, que é um dos parâmetros da espirometria no paciente que faz a natação. Em outros exercícios, isso é mais difícil, já tem estudos que mostram, né? Algumas meta-análises que mostram esse ganho de função pulmonar, mas é um pouco mais controverso do que a natação, né? Então, por isso a natação ficou para o pneumologista, né? Antigamente era uma coisa assim, não, vai fazer natação, era um estímulo, né? E hoje em dia a gente sabe que não, qualquer atividade que foi, né, bem o que o João comentou, qualquer atividade é ótima, vai valer, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a performance do paciente, diminuir sintomas, vai melhorar o controle. Só a questão de baixar provas inflamatórias, essa é uma outra conversa, né? Tem que ser tratado mesmo, tem que ser o tratamento medicamentoso que vai resolver isso. E bem importante, né, você fazer o teu tratamento, se você é asmático, né, faça o teu tratamento para você poder fazer a tua atividade física, viver melhor, ter mais qualidade de vida. E, lógico, se precisar, lembrar que no Itórax nós temos, né, vários pneumologistas e o médico do esporte, o grande João Antônio, para atender. que além de ser médico, é paciente de um dos nossos Aliás, pneumologistas, uma última né? pergunta pro João sabe quantas pessoas nessa mesa têm asma, João? Pelo visto, todas, né? E uma outra coisa também que é interessante falar sobre o que o Pedro comentou é que hoje em dia também a gente tem os dispositivos de treinamento, né, muscular respiratório, né, principalmente inspiratório, que estão muito disponíveis. Inclusive a gente tem alguns modelos que foram desenhados pensando nesse mercado de atletas, né, e de alta performance, como o Power Brief, né, sem conflito de interesse aqui, que é muito utilizado, né, não só por atletas da Inglaterra, de onde essa marca vem, mas acho que hoje no mundo todo, principalmente no ciclismo, eu vejo com muita força o uso desses dispositivos. Existem ciclistas que usam até o dispositivo na hora do aquecimento, na bike. Eles estão aquecendo e estão usando o dispositivo como uma barreira a mais, uma resistência a mais. Para aumentar a força inspiratória. Exatamente, né? para aumentar a força respiratória e aquecer a musculatura ventilatória. Então, essas estratégias, inclusive, podem ser interessantes para alguns pacientes que tenham asma, né? Usar esses dispositivos como aquecimento e isso prepara essa musculatura para a atividade que vai vir na sequência. O papo tá bem bacana, cara. Eu gostei demais aí da experiência de te ter aqui conosco nesse nosso primeiro podcast do Instituto do Tórax, que tem apenas o objetivo de trazer um pouco mais de informação descontraída, coisas que realmente fazem parte do dia a dia e da saúde respiratória da nossa população. Então é isso. Para finalizar, é o nosso agradecimento pela sua contribuição, não somente na forma
como você conduz os casos clínicos, as sessões, a interdisciplinaridade com que a gente trabalha com nossos pacientes, mas por estar sempre à disposição para estar contribuindo para os nossos pacientes e para quem não são nossos pacientes, né, levando informação de qualidade, tá bom? Obrigado pelo nosso bate-papo. Então, assim, a mensagem que fica para os nossos espectadores é que você pode competir, pode praticar o seu esporte, pode fazer sua natação, o que não pode é você deixar a asma te parar. Então, no Instituto a gente tem uma equipe completa com pneumologistas, com médico do esporte, que inclusive é cardiologista e esportista, como vocês acabaram de ver. Então é isso, né? Não desista do movimento, mesmo você sendo asmático, você pode se superar desde que você tenha um acompanhamento médico para te ajudar nisso. Então é isso, a ideia é que você, tratando a sua asma, você vai viver melhor, você vai ter mais qualidade de vida, e, lógico, com o apoio de um colega pneumologista tratando você, pode procurar aqui no Itórax que você vai encontrar vários profissionais de qualidade, além de exames especializados, né, para fazer os diagnósticos que você possa necessitar. E no Itórax a palavra de ordem é respirar bem, né? Respire bem, pô.